obrigado por mais uma vez me receberem com muito carinho. E eu estou me sentindo muito lisonjeada, de verdade, por ter sido novamente acolhida pelos queridos irmãos. É sempre muito bom estar nesta casa, ser recebida por esta juventude. E como sempre, como a Thalissa e a Kathleen gostam de fazer, me colocar na abertura, né? Diga glória. Isso é até bom. Aleluia. Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês esta noite. Então abram comigo, por favor, suas Bíblias no Antigo Testamento, por gentileza. Segundo livro dos reis de Israel. Você vai abrir, se você puder agora, a sua Bíblia. E eu vou compartilhar um texto da palavra de Deus com você. Tentar ao máximo otimizar o meu tempo para não me estender além daquilo que eu devo, do que eu posso. Mas acredito que tudo que será falado, dito aqui, vai lhe agregar de alguma forma. Em nome de Jesus, capítulo 5 do segundo livro dos reis de Israel. Eu tenho alguns versículos para ler bem rápido, tá bom? Para mim o som tá ótimo, tá ótimo. Aí embaixo todo mundo consegue me ouvir? Diga aleluia. Glória a Deus, muito bem. Capítulo 5 do segundo livro dos reis de Israel. A partir do versículo de número 1, está escrito assim: Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um homem notável diante do seu senhor, e honorável, porque por seu intermédio, o Senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso e valente, porém leproso. Os sírios haviam saído em companhias, e haviam trazido cativa da terra de Israel uma criada pequena, e ela servia a esposa de Naamã. Ela disse à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, porque ele o restauraria da sua lepra. Versículo 4: e entrou e contou ao seu senhor, lhe dizendo: assim falou e disse a criada, ou a menina que é da terra de Israel. Você diz um aleluia? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. Eu vou aproveitar essa banda que está aqui. Opa. Foram beber água, né? Amigo, faz um fundo para mim, por gentileza. Águas purificadoras. Posso contar contigo? Conhece? Existe um rio, Senhor. Isso, vou pedir para você ficar só nesse fundo aí, porque no final, se o Senhor me permitir, me der essa graça, tá bom? Quando eu estiver caminhando. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deixa eu ver se alguém lembra. Tá ligado? Tá ligado? Que bom. Tá ligado? Aí aos poucos todo mundo vai pegando. Tá ligado? Tá bom, vamos melhorar isso aí, tá? Não, vou ficar até amanhã e vai um por um fazer o tá ligado aqui. Quando eu disser esta frase, esta palavra, você vai bater uma palminha. Todo mundo, simultaneamente. 3, 2, 1, tá ligado? Bateu. Tá ligado? Bateu. Tá ligado? Bateu. Quando eu disser aleluia, você vai no glória a Deus. No glória a Deus, você vai no aleluia. A gente fica nesse ping-pong. Glória a Deus. Aleluia. Tá ligado? Benção. Quando eu disser vivo, eu acho que vocês não lembram, mas você não dirá morto, ok? Se eu disser vivo, você diz G. Vivo. Vou melhorar, que você está muito cansado, irmão. Só meia-noite, mas Jesus ainda está aqui. Não foi embora, não. Vamos lá. Quando eu disser vivo, você levanta a sua mão muito animado e diga o nome dele. Vai. Vivo. Vivo. Vamos melhorar isso aí. Ao invés de você só levantar as mãos, você vai levantar do seu lugar, tá bom? Vamos fazer isso agora. Como eu costumo dizer, aqui não é Smart Fit, mas é IDEPS, no primeiro dia de conferência de Congresso da Juventude Mais. Então tá todo mundo aqui animado porque é abertura. Fechou? Vamos treinar? 3, 2, 1, vivo! Tá ligado? Glória a Deus! Aleluia! Morto. Acontece, amigo.
Vivo! Tadinho, o menino se oprimiu, não quer nem levantar. Coitado. Acontece, amiga, a ideia é essa mesmo. É bugar a mente. Glória a Deus. Fiquem comigo aqui, em nome de Jesus. Depois, se tiver um baterista para me ajudar, porque já são meia-noite, aleluia. Glória a Deus. Vou agradecer muito. Amados, olhem para cá, por gentileza. Me emprestem a atenção de vocês. São exatamente 0 horas. Eu vou tentar ao máximo otimizar o meu tempo para não chegar até 1 da manhã, vocês não saírem daqui muito tarde. Que mané, vigília que eu viajo amanhã cedo, eu, hein? Olha para cá em nome de Jesus. Amados, esse texto aqui, embora ele seja conhecido e ministrado, citado por tantos, ele narra a história de 2 personagens extraordinários. A começar pelo primeiro deles que é citado, é Naamã, chefe do exército do rei da Síria, e o segundo deles, Eliseu, profeta de Deus, escolhido pelo mesmo para suceder profeticamente Elias. Todos nós aqui que somos amantes do estudo da palavra, frequentadores natos e assíduos da escola bíblica dominical, conhecemos quem foram os 2, com base nas informações que temos no próprio texto bíblico. Falamos sobre Naamã, por exemplo, como o texto diz que Deus deu vitória à Síria, e falamos também dos feitos do profeta Eliseu, a saber os seus muitos milagres realizados e operados por ele, enquanto caminhou dentro do seu ofício profético. Porém, todavia, entretanto, na grande maioria das vezes, todos nós, acredito que, não generalizando é claro, mas a grande maioria já passou desapercebido ou desatento da história de uma menina, que mesmo sem ter o nome dela registrado na narrativa, foi certamente um instrumento de salvação que alcançou Naamã naquele tempo. Menina que no texto fala sobre tenra idade. Essa expressão tenra idade denota para nós que ela era muito nova. Essa menina deveria ter entre os seus 8, 10, estourando no máximo os 12 anos de idade. A princípio podemos observar que ela tinha motivos de sobra para estar aflita, angustiada, desesperançada. Afinal de contas, ela foi retirada do seio de sua família, do meio dos seus amigos, e simplesmente forçada, obrigada a servir a um povo estranho, sem direito de salário, descanso, apenas em troca de um prato de comida. Você me ouvindo falar sobre ela, poderia dizer que triste, que aflição saber que uma menina tão nova como ela foi retirada do seio da família e obrigada a servir a um povo estranho fora da nação dela. Mas a primeira observação que eu quero destacar esta noite aqui, que independente do cenário desfavorável que ela passou a viver a partir daquele momento, esta menina foi uma grande sobrevivente na guerra. Eu estou dizendo para você que ela não foi sobrevivente ela foi uma sobrevivente e se ela sobreviveu na guerra, significa que a mão de Deus a encontrou antes da espada. Porque na escola de Deus, às vezes Ele não nos livra da guerra, Ele nos livra na guerra. Exemplos clássicos nos provam isso. José foi livrado no Egito, o Daniel foi livrado lá na cova, Sadraque, Mesaque e Abednego foram livrados na fornalha. Porque o nosso Deus sabe que tempos difíceis geram os homens que são fortes. Homens fortes criam tempos fáceis, mas os tempos fáceis geram homens fracos. O apóstolo Paulo, narrando, descrevendo um cenário difícil, um tempo muito hostil, em 2 Coríntios, no capítulo 11, dos versículos 25 ao 27, escreveu: 3 vezes eu fui açoitado com varas, 1 vez eu fui apedrejado, 3 vezes eu sofri naufrágio, 1 noite, 1 dia passei no abismo, em trabalhos, em fadiga, com fome, com sede, em jejum, com frio e nudez, muitas vezes. Só que o mesmo Paulo que narrou estas palavras também disse um dia, quando eu era um menino, falava como um menino, pensava como um menino, raciocinava como um menino, mas quando eu me tornei homem, quando eu me tornei maduro, eu deixei para trás as coisas de menino.
A verdade é clássica: muitos homens devem a grandeza de suas histórias às muitas guerras que precisaram enfrentar na vida. Porque aquilo que nos impede de avançar hoje, certamente dará um poderoso peso de testemunho à nossa história amanhã. É impossível falar disso aqui e não citar um dos exemplos mais lindos, que é a história da igreja primitiva. Certamente a igreja que foi anunciada em Cesareia, comprada a preço de sangue, inaugurada em Pentecostes no capítulo 2, aprendeu com a história desta menina em algum tempo. A igreja que foi ferozmente perseguida, cresceu e se desenvolveu num cenário hostil. Nero incendiou Roma e acusou os cristãos de terem provocado incêndio, oficializando então a primeira perseguição do império contra a igreja. Naquele tempo ela era só uma menina, mas sobreviveu, amadureceu e cresceu. Antônio continuou matando muitos quando os irmãos eram denunciados. Naquele tempo a igreja era só uma menina, mas sobreviveu, amadureceu e cresceu. Trajano seguiu fazendo muitos mártires. Naquele tempo a igreja era só uma menina, mas sobreviveu. Alguém já entendeu? Amadureceu e cresceu. Domiciano seguiu os mesmos passos, matando a muitos. Naquele tempo a igreja era só uma menina, mas sobreviveu, amadureceu e cresceu. Como dizem por aí afora, o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. É vero, em mais de 300 anos de implantação pacífica do cristianismo, gritou o Império Romano que ia paralisar a igreja, mas foi no período de perseguição, no meio da guerra, que ela desfrutou do maior crescimento da história. Então eu vim dizer a toda a idépse agora, meia-noite, que perseguições, prisões e guerras não matam, mas fazem crescer e amadurecer. Amanda, quem nos assegura desta verdade? A poderosa, inerrante, soberana e infalível palavra de Deus. Onde está escrito? 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9. Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, 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 mas não destruídos. Nós somos sobreviventes. Aproveita, se você pode, me ajuda a pregar, anima alguém, dá um tapa na mão do vizinho, diga para ele: celebra a vida hoje. Fala: celebra a vida hoje, primeiro dia desse congresso, você está vivo. Fala para a amiga: você está viva. No tempo onde a espada acertou muitos, 1000 caiu do teu lado, 10.000 caiu à tua direita, mas você está nesse culto. Fala para alguém: tu está sorrindo para um sobrevivente hoje. Tu está sorrindo para um sobrevivente hoje. Aleluia. Sobrevivente. Se conectam comigo, por favor. Sobrevivente. A menina foi uma sobrevivente, não dá. Foi uma sobrevivente na guerra. Levada cativa dentro daquele contexto, certamente, sob a permissão de Deus, ela acostumou-se na Síria. Ouça-me, por favor. Acostumou-se todos os dias ver o seu senhor, o seu dono ou seu superior celebrar as suas muitas vitórias, as suas muitas condecorações. Da porta para fora, este homem chamado Naamã, que era respeitado por todos e superestimado pelo seu superior, o seu rei, celebrava as muitas guerras, celebrava as muitas condecorações que havia recebido por conta das muitas e milhares de batalhas. Mas da porta para casa, da porta de casa para dentro, ele perdia para uma doença incurável. Esta doença chamava-se hanseníase, uma doença chamada lepra. Acostumou-se aquela menina dentro daquele cenário. Talvez se fôssemos eu ou você, observando a situação, sabendo que aquele homem havia colocado dentro de um cenário desfavorável, ainda que fosse por permissão de Deus, a princípio sem entender, desejaríamos no mínimo a morte, nutriríamos raízes de amargura, olhando para ele, coçando-se, angustiado por saber que estava doente, diríamos: eu quero que Naamã, por tudo que me fez, morra. O homem que me tirou do seio de minha casa
casa, tirou-me do meio dos meus amigos, matou os meus pais e me forçou a servir a esposa dele aqui, sem direito a salário, sem direito de nem eu prestar adoração ao meu Deus. Não, a menina tornou-se, Cat, líder das próprias emoções. A menina tornou-se líder das emoções. E eu vou falar bem devagar e pausadamente para você compreender esta verdade. Ser líder das emoções não significa sair do caos, significa não sair de si no cenário do caos. Vou repetir: ser líder das emoções não significa sair do caos, significa não sair de si no cenário do caos. É dominar a dor e não ser dominado por ela. Que ironia olhar para essa história e perceber que uma menina cativa libertou um homem livre. Era simples, a roupa era de escrava, as vestes de escrava, o ambiente de escrava, mas a mente era de liberta. Ela abriu a boca e lançou uma semente no campo da dor, Guilherme, porque entendeu que aquilo que não foi feito a ela não tirava de Deus o poder de fazer na vida do Naamã. É sustentar uma verdade transcendental, que retribuir o bem, o mal a quem nos fez o bem, é agir como Satanás. Retribuir o mal por mal é agir como os animais. Retribuir o bem por bem é agir como os homens. Mas retribuir o bem àqueles que nos fizeram mal é agir como um verdadeiro e genuíno filho de Deus. Você talvez esteja olhando para mim dizendo: Amanda, só eu tenho conhecimento das dores que eu vivi dentro da minha casa, por coisas que os meus pais me falaram. E eu vim lhe entregar o recado esta noite: tu não nasceu para ser escravo da tua dor, mas para ser servo de uma missão que Deus te confiou. Você não nasceu para ser refém daquilo que te fizeram, mas para ser servo de uma missão que Deus te entregou. A menina abriu a boca e lançou uma semente. A menina tornou-se resiliente. Eu posso sair resiliente desta história? Você pode, você vai. E diferente do que muitos pensam, ser resiliente não significa não sentir dor pelos processos da vida, mas é sair dessas situações de maneira construtível e saudável. Eu não quero perdoar, eu não sinto vontade nem desejo. Eu digo a verdade para você: perdão não é sentimento, perdão é decisão de gente inteligente e salva. Nós não perdoamos porque somos bons, perdoamos porque fomos salvos, perdoados. Nós perdoamos porque decidimos não inibir o fluxo da graça de Deus na nossa vida. Perdoamos porque compreendemos que aquilo que nos fizeram de mal não se compara com aquilo que já fizemos contra Deus. Ela olhou para o cenário, muito provavelmente pensou: eu poderia dizer para ele morrer, mas eu vou lançar uma semente. É incrível observar como, além de tornar-se líder das emoções, além de tornar-se resiliente, além de lançar uma semente no campo da dor, ela não permitiu que todo o processo vivido influenciasse ou mudasse o recado que precisava entregar. Vou repetir: tu não se envergonha do evangelho? De fato, não permita que o teu processo altere o seu recado, ou hoje, sua mensagem. Vamos aprender com Jesus. Como eu costumo dizer, se o exemplo da menina de Naamã não te cabe, não entra na tua cabeça que pelo menos o exemplo do Cristo que salvou a tua vida sirva para alguma coisa. Ele sentiu fome. O que é que ele sentiu? O que é que ele sentiu? Ué, mas em João 6, 46, 47, ele pregou que é o pão da vida. Ele sentiu sede, ele sentiu. Mas em João, capítulo 4, versículo 13 e 14, ele pregou que é a fonte de água viva, que jorra para a vida eterna, e quem bebe desta água jamais volta a ter sede. Abre um pouco mais o som para mim. Ele cansou-se, eu disse que ele cansou. Mas em Mateus 11, 28, pregou que é o descanso. Vinde a mim vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele chorou, eu disse que ele chorou, mas ele pregou, declarou
que enxugaria dos nossos olhos toda lágrima. Apocalipse 21, e Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Qual é o ponto óbvio aqui? Te fazer entender que o pão sentiu fome, a água sentiu sede, o descanso ficou cansado, mas a mensagem permaneceu. Então levanta a tua mão, abra a tua boca, pregue, comunique, declare aquilo que o teu Deus tem poder de fazer, mesmo se Ele ainda não tiver feito em você. Não pode mudar, não pode mudar, não pode mudar. Capítulo 17 do livro do Êxodo está escrito que a rocha ferida jorrou água, matou a sede do povo. A rocha ferida jorrou água e matou a sede do povo. Esté, com o seu povo jurado de morte, fez um jejum de 4 dias e disse: eu vou entrar na presença do rei, se perecer, pereci, mas o meu povo não pode morrer sem ter o direito de lutar. E através daquela atitude dela, foi gerado um grande livramento para o seu povo. Capítulo de número 1 da epístola de Paulo a Filemão. Ouça-me. Ano de 62, aprisionado pelo Império Romano um pouco antes de morrer, escreveu para Filemão: eu estou te devolvendo Onésimo. Quem era Onésimo, amando? Um escravo que havia defraudado o seu senhor. Por direito, baseado na lei, Filemão poderia matá-lo, chicoteá-lo até a morte, se o quisesse. Mas Paulo disse: eu estou devolvendo, e peço a ti que o receba não como escravo, mas como irmão no Senhor. Para você um irmão, porque para mim ele é um filho que eu gerei em prisões. Quem é o tipo de pessoa que, sem consciência, numa situação de Paulo, geraria um filho na fé? No mínimo, raízes de amargura. Mas Paulo gerou um filho. É lindo observar a sequência. A rocha ferida matou a sede do povo, jorrou água. A menina cativa gerou um recado que alcançou Naamã. A Esté, através da atitude, gerou um grande livramento, um testemunho. E Paulo gerou um filho na fé. O que você está gerando agora? O que Deus pode gerar em você no contexto em que você foi inserido, que você está vivendo? Só um recado, o recado. Não é qualquer um recado, é o recado. Ah, se o meu Senhor estivesse em Samaria, Ele conheceria o que lhe daria a cura. Ah, se o meu Senhor estivesse em Samaria, Ele conheceria o profeta. Ela não tinha contato com Naamã, somente com a esposa. Estava dizendo a esposa daquele homem: senhora, eu conheço alguém que conhece alguém que pode trazer a solução para o teu marido. A esposa imediatamente foi até Naamã e lhe contou o recado. O recado que a menina cativa, que foi por ele prejudicada, havia gerado. Um recado. Em Samaria tem um profeta, tem solução para o problema dele. Imediatamente Naamã, quando ouviu estas palavras da esposa, foi diante do rei, acredito que indignado. Ele disse: Senhor, assim falou a menina, assim falou a menina. Pega a tua Bíblia, no capítulo 5, no versículo de número 2, está escrito: e eles trouxeram em uma das campanhas militares uma menina. Mas no versículo 4, assim falou a menina. Eu me pergunto que tipo de posicionamento, além do recado, teve esta moça para ter deixado de ser mais uma para ser a única. Não é qualquer menina, rei. Eu quero que tu entenda e por favor, se insira dentro do que eu estou falando agora. Assim falou a menina, não é qualquer uma. A menina que eu prejudiquei, a menina que eu machuquei, a menina que eu trouxe para cá, a menina que eu trouxe, que eu matei os pais, que eu trouxe presa, que está cativa dentro da minha casa, que está servindo a minha esposa. Esta menina que não tinha obrigação de me ajudar, esta menina que não tinha responsabilidade de me entregar o recado, esta menina. Deus está falando com alguém aqui. Tá bom, Naamã? Muito bem. Eu vou te dar agora uma carta. Você vai diante do rei de Israel, no Reino Norte, cuja capital é Samaria. Lhe entregará esta carta.
e dirá que eu dei ordem para que você seja restaurado da sua doença. Ele é ótimo. Está chegando o grande dia. A menina lançou a semente, mas dali para frente a responsabilidade de cuidar de algo chamado orgulho que existia em Naamã era de Deus. A semente foi plantada, mas o responsável de fazer germinar era Deus. Olha para mim, por favor. Eu vou preparar agora 3.000 ciclos de ouro, 300 de prata, 10 tapeçarias riquíssimas da melhor qualidade. Vou presentear o profeta que irá me receber. Certamente, quando eu chegar lá, serei recebido com glória, porque sou chefe de um grande batalhão. Venci muitas vezes em Israel. Ele vai receber o meu presente, colocar a mão sobre a parte afetada da doença, orar ao Deus dele para eu ser restaurado. Quando o rei, no Reino Norte, na capital Samaria, abriu a carta que o rei da Síria havia mandado, leu. Certamente, quando leres estas palavras, saberás que enviei até ti o meu servo Naamã, para que tu o cures e o restaure de sua lepra. O rei rasgou as vestes, pensando: será? Isso é uma estratégia militar para entrarem aqui, saquearem o nosso povo, levá-los cativos novamente. Chegou nos ouvidos de Eliseu: não se atemorize, rei, mande ele vir até mim, e tanto tu quanto ele saberás que há um profeta em Israel. Mande ele vir. Saiu Naamã com os seus presentes e uma expectativa lá em cima. Não foi recebido por Eliseu, mas o servo do profeta saiu de casa e lhe deu um recado: desça no Jordão e mergulha 7 vezes. Quantos mergulhos ele pediu? Fala mais alto. Ué, mas isso frustrou todas as minhas expectativas, porque eu achei piamente que ele fosse me receber na porta de casa, receber todos os presentes que eu preparei com muito carinho para ele, colocar a mão sobre a parte afetada da lepra, orar ao seu Deus para eu ser restituído. Você está pensando que Deus é gênio da lâmpada mágica para sair quando você dá uma esfregadinha e realizar o seu desejo na tua hora ou no teu tempo? Não, não, não. Do homem são as preparações do coração, mas de Deus é a resposta dos lábios. O profeta frustrou Naamã. Você está acostumado a ser recepcionado porque é muito bem condecorado na Síria. Aqui você é um leproso que depende da graça e da misericórdia de Deus. Só desça no Jordão. Rapaz, mas é só a mão que está afetada. Não faz mais sentido pedir para lavar mão, braço ou antebraço. Por que tem que mergulhar? Porque aqui não dá para viver um evangelho pela metade, como a gente pensa ou presume. Aqui não dá para ser meio limpo, meio santo, meio sacro, meio sagrado. Não, não, não. Aqui não dá para ser meio servo, meio crente. Não, aqui ou é tudo ou não é nada. Então não tem essa só de vir molhar a mão e ir embora, molhar os pés e se retirar, molhar a cabeça e ir para casa. Não, não. Amanda, só tem que apagar um contato? Não, todos os contatos. Se te afasta de Deus, apaga. Amanda, eu tenho que sair só de uma roda de escarnecedores? Não, de todas. Amanda, eu só tenho que me retirar de um grupo. Se te faz pecar, se vai contra os princípios daquilo que tu prega e acredita, saia. É tudo ou é nada. 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 Você tem nas mãos a decisão, querida. Ou mergulha ou continua leprosa. Não tem como mudar para te agradar, para me agradar. O discurso é esse. Mergulha Naamã. Mas eu não queria. Mas você tem que mergulhar. E Deus é muito claro, muito específico, muito sucinto. Não é qualquer rio, é o rio Jordão, cujo significado é aquele que desce. Tu está acostumado demais a mandar. Aqui você vai ser mandado. Eu me pergunto, como ficaria a cara de Naamã nessa hora? Na verdade, a pergunta correta seria: como foi a reação de Naamã? Um cara que estava acostumado a dar ordens, receber uma ordem de descer. Desça no Jordão. Mas não são os rios de Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Por que eu tenho que descer no Jordão? Por que eu tenho que mergulhar no Jordão? Aquele que desce. A Bíblia tem um padrão muito curioso que tanto Deus e o diabo usam para guiar os homens em seus propósitos. Na Bíblia nós encontramos Deus conduzindo o seu povo para os lugares baixos, onde a humildade e a dependência nele são testadas. Jordão.
O diabo, por sua vez, procura elevar os homens para os lugares altos, onde a soberba e a autossuficiência podem se infiltrar. Mas Abana e Farpar não são melhores? Capítulo 14, versículo 14 do livro do profeta messiânico por nome de Isaías, nos conta o relato. Satanás disse em seu coração: eu subirei sobre as mais alturas das nuvens, me assentarei e serei semelhante ao, mas foi lançado de alto a baixo. Por outro lado, Paulo, inspirado pelo Espírito, escreveu Filipenses capítulo 2, a partir do 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte da cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está sobre todo o nome. Qual foi o intuito da comparação? Porque a proposta do diabo é primeiro levar o homem para cima, para depois lançá-lo para baixo. Morte. Capítulo 11 do livro do Gênesis: faremos uma grande torre, reclamaremos de sorte que nós não seremos espalhados pela terra. Confundida foi a língua daquele povo. Capítulo 4 do Evangelho de Mateus: levou Satanás o nosso Cristo para um monte muito alto, apresentando a ele as glórias deste mundo. Agora ele cai, agora ele para, agora ele cede, foi envergonhado. Capítulo 27 de Mateus, Atos dos Apóstolos 17 e 18: inflamou o diabo o coração de Judas Iscariotes, para que ele lançasse de um monte muito alto. Assim o fez, suicidou-se, lançando-se de um monte alto, espatifando-se nas pedras. Mas a proposta de Deus é conduzir o homem primeiro para baixo, para depois levá-lo para cima. Vida. Cadê? Ué, José, antes de ser governador, foi para o calabouço, lugar baixo. Daniel foi para a cova, lugar era baixo. Jeremias foi para a casa do oleiro, lugar baixo. Ezequiel foi para o vale de ossos sequíssimos, lugar baixo, lugar baixo. 19 de Lucas: um homem pequenininho foi avistado por Jesus, enquanto mesmo caminhava. Zaqueu, hoje me convém pousar em sua casa, mas antes de eu ir lá, você precisa descer. Amanda, não gosto de estar embaixo. Estar embaixo para mim é muito, extremamente desconfortável. Então você se esqueceu do evangelho do serviço, e eu estou aqui para te relembrar. Vamos aprender com Jesus. Na primeira vinda, ele veio dormir numa manjedoura, mas na segunda vinda, ele virá se assentar no grande e poderoso trono branco. Na primeira vinda, ele andou num jumentinho, cria de uma jumenta velha, mas na segunda vinda, ele virá cavalgando no grande cavalo. Na primeira vinda, ele humilhou-se a si mesmo, usou uma coroa de espinhos, não tinha onde reclinar a cabeça. Mas na segunda vinda, ele tem os seus olhos como chamas de fogo, seu rosto brilha mais que o sol do meio-dia, da sua boca sai uma espada afiada, a sua voz é como o som de muitas águas, seus pés como bronze polido, latão reluzente, seus cabelos mais alvos que a lã. Na coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Na primeira vinda, ele vem como um cordeiro, mas na segunda, ele virá. Ele
Mas agora, no mesmo ritmo frenético e acelerado, sejam gratos pelos vales da vida, sejam gratos pelas cisternas da vida, sejam gratos pelos jordões da vida, sejam gratos pelos calabouços da vida, porque são as cisternas, são os vales, são os calabouços, são os jordões que impedirão de vocês se apaixonarem por este mundo. Mergulha. Não gosto? Mergulha. Amanda, nas minhas redes sociais, sou muito respeitado pelas pessoas porque eu tenho muitos seguidores. Aqui tu é mais um Naamã, que depende da graça e da misericórdia, tem que mergulhar. Amanda, lá no meu trabalho quem manda sou eu. Pois é, aqui quem manda é Deus. Mergulha. Aleluia. É desconfortável para mim, estou acostumado a mandar. Aqui você tem que obedecer ordens. Tem que mergulhar. Mergulha, Naamã. Eu não queria, eu não pensei que fosse ser desse jeito, mas tem que mergulhar. Tem que ser desta forma. Olha para mim aqui. Expressou uma grande indignação, um grande desconforto, até que um servo chegou no pé do ouvido e lhe disse: Senhor, se ele lhe pedisse qualquer outra coisa mirabolante, certamente o Senhor não faria para receber a cura. Pensa, se ele te pedisse qualquer outra coisa absurda, tu não faria para ser curado? Tampouco se banhar. Mas é no Jordão. Implica ter que matar o velho homem. Tem que banhar, tem que matar, deixar para trás. Vai, Senhor, só um banho. É muita humilhação para um camarada desse. Porque primeiro credibilizou a voz da serva que foi aprisionada por ele. Segundo, foi recebido pelo servo do profeta, porque nem o mesmo quis recebê-lo na porta de casa. Terceiro, quem implorou para ele de uma vez por todas ceder foi o escravo da viagem. Só um banho. Não tem aplausos aqui, holofotes, não tem o que fazer. Eu vou. Expressou uma indignação muito grande, mas a Bíblia diz que depois do sétimo mergulho, no sétimo mergulho, poderia ter dado no primeiro, mas foi no último, no sétimo. A numerologia bíblica é muito linda, porque o 7 expressa a perfeição. 7 é o número de Deus. Esses dias ouvindo a pastora Helena Raquel, ela falou algo chocante, que me edificou de uma forma tão extraordinária, que por onde eu passo eu reproduzo. 7, perfeito, perfeição. Capítulo 4 de João. A mulher assentada à beira do poço. Jesus usou a estratégia da fome, vai comprar comida, os discípulos se retiraram. Estratégia da sede, meio-dia, quase uma hora, um calor descomunal na Palestina. Assentou-se na beira do poço. Não estava com quaisquer vestes, estava com uma veste de um homem que ensinava, um doutor da lei, o mestre, o rabi, que tinha os seus seguidores, os seus alunos, os seus discípulos. Assentou-se e pediu a ela: dá-me um pouco de beber desta água. Você pode me dar dessa água? Acredito que ela, olhando para ele, reconhecendo as vestes que ele estava usando, dizendo: como sendo tu homem, já é atípico culturalmente falando, e judeu para piorar, me pede água, visto que eu sou mulher samaritana. Aí João, numa nota de rodapé, entre parênteses, porque neste tempo judeus e samaritanos não se davam. Como sendo tu homem judeu me pede água, visto que eu sou mulher samaritana. Ele: se tu conheceras o dom de Deus e soubesse quem é o que te pede água, tu lhe pediria, e ele lhe daria da água que jorra para a vida eterna. Ela: Senhor, o poço é fundo, como pois hei de pegar esta água
água viva. Ele: eu te dou. Senhor, me dá, dou. Como é que eu faço então? Ele: vai em casa, chama o teu marido. Não tenho marido. Dissestes bem, porque tu tivestes. Vamos. Tu tivestes, e agora o que tu tem? Tu tivestes, e agora o que tu tem não é teu. Mas fica tranquila, o sétimo chegou para mudar tua. Ajuda eu, Jesus. Tu tiveste 5, o sexto que agora tem não é teu, mas o 7 chegou, o perfeito chegou, Aquela mulher não teve mais resposta para dar. Ela largou o cântaro e saiu pela cidade anunciando que o Messias havia chegado. Eu estou aqui para dizer: o perfeito está aqui. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, para a vanguarda, para a retaguarda. Só mergulha no perfeito, mergulha nele. Ele mergulhou no perfeito. 7. Levantou-se purificado, e a carne de Naamã ficou limpa, como a carne de um menino. Ai, você lembra de quem eu falei no começo da história, sim ou não? Quem não se envergonhou de proferir a fé dela num cenário inóspito? Quem foi? Quando ele se levantou, a carne dele ficou pura, como a carne de sem ter o nome dela registrado ainda, conseguiu ser uma grande referência para o testemunho que alcançou aquele homem. Eu não sei se a juventude mais está preparada para o que Deus irá fazer daqui para frente. Amanda, enquanto é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, eu não sei o que aconteceu lá atrás. Eu estou focando daqui do meado do final de agosto para dezembro. Tem muita água para rolar por baixo dessa ponte. Tem muita coisa para ele fazer ainda, minha filha, sem questionar pelo que passou. Voltou Naamã para casa, limpo. Você hoje tem a chance da sua vida de mergulhar no perfeito chamado Yeshua, ou permanecer do jeito que está. Eu não me envergonho de dizer o que Ele é poderoso para fazer, por isso eu estou aqui gritando aos 4 cantos. Ele faz. Se você quer desfrutar de algo novo a partir de agora, a porta está aberta para você tomar esta decisão. Eu vou pedir para que você se ponha de pé gentilmente, carinhosamente. Aleluia. Aleluia. Quem ouviu esta palavra e recebeu, diga aleluia. Quem ouviu e tomou posse, diga glória a Deus. Fala: Jesus, obrigado por ter falado comigo. Você dormiu no culto. Eu quero orar por você que esta noite ouviu e foi convencido, não por mim. Poderia gastar 2, 3, 4 horas, estourando aqui 40 minutos, que eu, no máximo, falei que eu já peguei. Enfim, poderia ficar horas aqui e não te convencer. Porque afinal a responsabilidade de convencer o pecador da justiça, do pecado e do juízo não é do expositor, mas do Espírito. Então, se ele falou com você por intermédio do que foi ministrado aqui, e você, se encontra afastado, deseja voltar, a porta está aberta aqui para ti. Amanda, eu preciso só me reconciliar. Está aberta para você.
Amanda, eu quero confessá-lo como meu Salvador. A porta está aberta para você. Preciso de ajuda, cuidado, acompanhamento e discipulado. Esse é o intuito do apelo. Nós fazemos o apelo para descobrir quem de fato precisa de acompanhamento. Tanto é que, biblicamente falando, não existe apelo. O primeiro apelo foi feito, datado historicamente, através de um teólogo chamado Charles Finney, no ano de 1700. O intuito, segundo ele, baseado na sua teologia sistemática, foi para descobrir as pessoas que precisavam de acompanhamento, discipulado, de se fortalecerem na fé. Por isso que hoje nós aqui, no final de um culto, de uma ministração, perguntamos: alguém precisa voltar? Deseja e quer voltar? Ser acompanhado, cuidado, orientado, discipulado para se firmar na fé? A porta está aberta. Se você está aí me ouvindo e precisa, se você está precisando, só levanta o seu dedo indicador, saia do teu lugar, que nós vamos orar por você. Tem alguém? Tem alguém nesta noite? A porta está aberta e a oportunidade está dada. Tem alguém em nosso meio? Tem alguém em nosso meio? Alguém do meu lado direito, que é o esquerdo? Alguém do meu lado esquerdo, que é o direito? Todos os que são salvos, levantem as mãos. Levantem as mãos os que são salvos. Os que estão afastados e desejam voltar para Jesus, levante o dedo indicador. Tem alguém? Amanda, eu estou com vergonha. Só levanta o dedo. Não precisa sair do teu lugar. Alguém vai aí te buscar. Se você não estiver conseguindo se retirar do seu lugar, nós vamos aí te buscar. Eu vou dar um tempinho para você ouvir estas palavras, pensar nestas palavras e decidir. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero beber, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor, tu és a fonte. Quero beber, obrigado, dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Existe um rio, vamos. Existe um rio, Senhor. Tem um moço aqui que flui do teu grande amor. Se você precisa, sai do teu lugar. Águas que correm do trono. Se tiver mais gente, pode sair do teu lugar agora. Pode vir. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida, do próprio Deus. Esse rio está o teu peito de ar e cante pra ele. Vamos. Diz o teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero
a fonte, Senhor. Tu és a fonte. Eu quero beber do teu rio. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, oh. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água. Tu és a fonte, tu és por quem a minha alma esperou. Oh Jesus, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o Salvador. Fecha os teus olhos agora. Fecha os teus olhos agora. Eu quero que tu estenda as mãos para cá, por favor. Estenda as mãos para cá. Vamos orar pela vida deste moço que está agora de joelhos aqui, na frente deste púlpito, com o coração completamente rendido a Jesus. Vamos clamar por ele. Agora, 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 agora. Agora, em nome de Jesus, Pai, nós bendizemos o teu nome, porque hoje, mais uma vez, como diz a tua palavra, o que foi lançado da tua boca não volta para ti vazio, e não voltou de fato. Está cumprindo o propósito que lhe apraz, prosperando naquilo pelo qual o Senhor a enviou. Bendizemos o teu nome pela tua bondade rica e infinita em misericórdia. Obrigado pela vida desse moço que foi alcançado pela tua palavra. Quem mais poderia fazer uma obra tão grande, poderosa e extraordinária a não ser o Senhor? Quem poderia convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo se não fosse o teu Espírito Santo? As mais belas, lindas, memoráveis e vastas palavras não seriam suficientes, mas o Senhor, através da tua poderosa, inerrante e infalível palavra, alcançou este moço. Por isso nós, nesta noite, início de madrugada, celebramos, porque a menina entregou o recado, o Naamã foi alcançado e o mergulho ele deu no teu amor. Está desfrutando da purificação, transformação que somente tu, Jesus, pode proporcionar ao homem. Graças te damos por tudo que fizestes e continuará fazendo. Hoje é só o primeiro dia, mas colocamos muitas expectativas naquilo que tu farás amanhã e depois, para que o nome de Jesus seja eterno